Bom, pessoal, então iniciando aqui o cálculo, né? A gente vai iniciar o cálculozinho aqui agora, o cálculo do como fazer os cálculos agora para chegar ao salário líquido. Antes eu estava pedindo a remuneração bruta, tá? Que no caso seria só a que está aqui, a soma de todos os proventos. Agora a gente começou a calcular os descontos, que é essa coluna agora de descontos agora. A gente, a princípio, vai começar a calcular o INSS, tá ok? Então isso aqui é um contra-cheque, tá? E aí a gente vai ensinar como faz esses cálculos. Bom, pessoal, olha só, eu tenho aqui, tá, um enunciado de um cálculo. O funcionário tem um salário de 1.200. Agora a gente vai começar a ensinar os cálculos, tá? Para a gente chegar. Alguns cálculos que vocês já sabem, tá? Mas a gente vai aqui ser redundante. De certa forma, a gente vai continuar fazendo todos os cálculos desde o início. Só que a gente vai acrescentando um pouquinho mais de cálculos em cima do que a gente já vinha fazendo, tá? Então a gente tem aqui, o funcionário tem um salário de 1.200, ele tem direito à periculosidade, ele fez horas extras já 50%, ele fez 15 horas, ele fez horas extras a 100%, ele fez 30 horas. Isso aqui, pessoal, é só para uma questão de aprendizado, tá ok? Nada real aqui, mas é para vocês compreendam como faz esses cálculos, tá bom? A folha rodou agora em setembro, tá? O funcionário foi admitido no dia 17 de setembro de 2020 e ele tem 5 filhos, tá? Ele tem direito a 5 cotas de salário família, porque ele tem 5 filhos ou menor de 14 anos incompletos, ou até filhos inválidos de qualquer idade, tá ok? Bom, então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, pessoal, vocês estão vendo aqui um contra-cheque, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o salário do funcionário, tá? Que no caso aqui é 1.200, só que esse mês ele foi admitido no dia 17/9, ele só tem direito a quantos dias? Então, ele não recebe 1.200 aqui em cima, tá? A gente vai calcular esses R$ 560 que está ali. Bom, quantos dias o funcionário vai ter na folha? Bom, a princípio a gente tem que saber que o mês é de setembro, tem 30 dias só, tá? Então, o mês de setembro, tá aqui, tem 30 dias. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Sabendo que o salário do funcionário é 1.200, o que você vai ter que fazer? Pegar a calculadora, tá? Vou trazer ela aqui para o ladinho aqui, para ficar melhor. Vai pegar R$ 1.200, dividir por 30, tá? Como está feito aqui do lado, tá? Ele tem direito a R$ 40 por dia. E aí, o que você vai fazer? Multiplicar isso por 14. Tá? Ele vai receber R$ 560. Bom, mas professor, como é que eu vou saber se ele tem 14 dias? Então, o que você vai fazer? Para saber quantos dias ele vai ter na folha, eu já expliquei lá anteriormente, eu vou explicar aqui de novo. Você tem que pegar o calendário do mês de setembro, que é a folha que vai rodar, ele entrou dia 14. Então, como é que você vai fazer? Simples assim, ó. Você sabe que o mês de setembro tem 30 dias, não é isso? E ele começou a trabalhar dia 17, então você vai tirar desses 30, você vai ter que tirar 16 dias, certo? Porque ele não trabalhou 16 dias. Então, 30 menos 16... Tá? 14 dias, simples assim, tá? Então ele tem 14 dias na folha, tá ok? Então nós já calculamos lá os 560. Esse 560 é o salário proporcional dele, ó. Tá aqui, ó, R$ 560, já coloca aqui, não é os 1.200, tá? Então vocês vão ter que fazer isso lá no contra-cheque que eu vou enviar também, tá? Bom, já calculamos. Agora aqui o detalhe, pessoal, ó. Para você calcular a hora extra, quando o funcionário tem salário proporcional, você não calcula em cima do salário calculado proporcionalmente, não, no caso 560. Porque a lei diz o seguinte, no cálculo das horas extras e adicional noturno, deve ser utilizado o salário contratual. Então, você não pode utilizar o salário calculado proporcionalmente, você tem que usar o salário que o funcionário tem no contrato. Tá? Então, para calcular a hora extra, você vai ter que pegar lá os 1.200, tá? Como está aqui, eu vou refazer o cálculo aqui, ó, 1.200, dividir isso por 220, que é a jornada dele, e essa jornada que nós estamos trabalhando, tá? 220, ele ganha 5,454 por hora, e aí você faz aquele cálculozinho que você já sabe, tá? Acrescenta 50% aí, tá? 1,5, ele tem 8,181, continua fazendo esse cálculo na calculadora, e aí coloca lá no documento, lá na memória de cálculo que você vai me entregar daqui, desse jeito que está aqui, só com 3 casas decimais, e depois multiplica por 15, por quê? 15, ele fez 15 horas, tá? Horas extras. Então, vezes 15, 122,727. Já calculou a hora extra a 50%. O que você vai fazer? Você vai arredondar ela. Tá? Como é que você vai arredondar ela? Você vai fazer isso aqui da seguinte forma. Vai arredondar, vai ficar 122, quanto? 73. Tá? Por que 73? Eu já expliquei a vocês isso aqui, tá? Então, porque a terceira casa é um 7, então eu arredondo, somo 1 ao número 2, então fica 122,73. Então, você vai colocar aonde? Isso aqui, ó. Hora extra 50%, porque ele tem hora extra 50%. Já calculamos já a hora extra 50%,
Tá ok? Então a gente vai calcular agora a hora extra a 100%, ele fez 30 horas. Você vai pegar de novo, zero a calculadora, 1.200 dividido por 220, porque é a jornada dele, acha também o salário hora, porque a hora extra calculada a 100% em cima do salário hora também. Ele fez quantas horas extras a 50 a 100%, 30, tá? Então a gente vai pegar agora o salário hora, multiplica por 2 para acrescentar os 100%, tá? Dá 10,909, coloca aqui os 909, só com 3 casas decimais, na calculadora deixa desse jeito com todas as casas, e multiplica agora pela quantidade que ele fez, que foi 30. Então já calculamos já a hora extra 100% dele, ó, 327,272. Tá? Agora você vai fazer o quê? Arredondar também, vai arredondar para 327, o quê? 27. Por que 27? Porque a terceira casa está entre 0 e 4, então eu não arredondo a segunda, permanece então o 7. Então 327, 27 está aqui, você vai levar então para o contra-cheque. Já vai colocar aqui, tá? 327, 27. Agora, o que nós temos que fazer? Nós sabemos que quando o funcionário faz adicional noturno ou horas extras, ele tem direito ao chamado DSR ou RSR, que é a mesma coisa, ou reflexo sobre as horas extras. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar, para calcular o RSR, tá? Ou DSR, que é a mesma coisa, você vai pegar lá já a hora extra arredondada, tá? Os 50%, que foi 122,73, mais a hora extra 100%, que foi 327,27. Vai dar um total de 450. O que você vai fazer? Agora é o detalhe, ó, presta atenção, tá? Nesse caso, proporcional só, tá ok, pessoal? Se fosse o mês de setembro todo, para calcular o reflexo, ele teria o quê? Um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos. Seria 25 por 5, tá? O mês de setembro. Só que ele não começou a trabalhar no início do mês de setembro. Ele começou a trabalhar quando? No dia 17. Então é só a partir do dia 17 até o dia 30 para frente, até o dia 30 de setembro, que você tem que ver os dias úteis e não úteis, tá? Então só teve, depois do dia 17 até o dia 30, só teve 2 domingos. Bom, se a gente sabe que ele vai ter 14 dias na folha, então como é que vai ficar? 12 por 2, tá? Se você somar 12 mais 2, vai ficar 14 dias que ele teve na folha, certinho, tá? Então, aí sim você vai calcular agora o reflexo. Ó. Vai pegar lá os 450 que você já tem na calculadora, que somou a hora extra 50 e 100, divide por 12, tá? Divide por 12, vai dar 37,50. 37,50, pessoal, você vai multiplicar isso por 2. Por que por 2? Porque foram 2 dias não úteis, 2 domingos, tá? Entre o dia 17 e o dia 30 só teve 2 domingos. Então, vezes 2, ele vai ter direito a R$ 75. Esses R$ 75 você vai jogar aqui para, então, o contra-cheque. Bom, aí o detalhe, tá? Para saber agora se o funcionário tem salário família, você tem que somar isso aqui. Então, entenderam aqui? Para saber se ele tem salário família, você tem que primeiro calcular isso tudo aqui, antes do verdinho aqui, que é o salário família. Então, você tem que calcular o salário, a hora extra 50%, a 100% e reflexo. Para saber se o funcionário vai ter direito e ele vai se enquadrar aqui, ó, entre 0 e 1.425, porque a lei paga, a lei diz o seguinte, você tem que ter uma remuneração até este valor. Se você ultrapassar esse valor, você não tem direito ao salário família. Então, o que a gente vai ter que fazer? Volta aqui para o contra-cheque, vai pegar isso aqui e vai somar tudo, ó. Pegar agora 560 mais 122,73 mais 327,27 mais e R$ 75. Ele teve R$ 402. Não, vamos somar aqui que está errado esse cálculo. Vamos voltar lá. 560 mais 122,73 mais 327,27 mais e R$ 75. Ele teve R$ 1.085. Agora a gente vê se ele tem direito. Ele está entre 0 e 1.425, tá? Então ele tem direito à cota, ele tem direito a receber o salário família. Agora ele não vai receber o salário família cheio. Por quê, professor? Porque, como eu falei, ele não entrou no início do mês, ele entrou dia 17. Então ele vai ter que receber somente os proporcionais entre o dia 17 e, no caso, o dia 30, que foram, no caso, 14 dias. Tá? Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Então, você já sabe que ele tem direito a uma cota de 48,62. O que você vai fazer? Então, a gente vai fazer esse cálculozinho que está aqui, ó, pessoal. Que está aqui, ó. Então, a gente sabe que ele teve uma remuneração de 1.085, tá?
sem salário família, tá? Então a gente vai calcular aqui agora, ó. Vai pegar aqui, ó, 48,62, que está aqui do ladinho que vocês estão vendo. Eu vou fazer esse mesmo cálculo, ó. Se eu multiplicar por 48,62, ó, vou pegar aqui, zerar a calculadora de novo, 48,62 vezes 5, dá 243,10. Se ele tivesse entrado no início do mês de setembro, ele teria direito a isso tudo aqui. 243,10, só que ele não tem direito a isso tudo. Por quê? Porque ele não entrou no início do mês. Então, eu vou ter que proporcionalizar o salário família. Vou dividir por 30, porque o número de dias que tem dentro do mês de setembro é 30, você divide por 30, vai dar isso aqui, 803, e depois é só multiplicar. Deixa na calculadora desse jeito e multiplicar por os dias que ele tem na folha, que são 14. Então, ele só vai ter direito na folha a receber a R$ 113,45 arredondando. R$ 113,45. Então, já calculamos então, o salário família dele. Ó. 113,45 você coloca aqui lá no contra-cheque. Salário família 113,45. Agora sim, pessoal, você vai ter a remuneração bruta desse funcionário, porque o salário família é um provento. Aí você vai ter que pegar de novo, ó, a gente já sabe que é 1.085 sem salário família, mas a gente vai somar de novo. Ó, 560 mais 122,73 mais 327,27 mais R$ 75. Até aqui a gente verificou que ele teve direito para receber um salário família. Que você tem que, aqui você para saber se o funcionário tinha direito ao salário família. Sabemos que teve, calculamos o salário família, que no caso foi R$ 113,45. Aí agora, para saber a remuneração dele definitiva, você vai somar também o salário família, ó, mais R$ 113,45. Que dá R$ 1.108,45. Essa aqui é a remuneração bruta do funcionário, R$ 1.148,45. Tá ok? Então, já calculamos já a remuneração bruta do funcionário. Esse caso aqui eu estou passando para vocês, pessoal, não vai ter muito aí durante o nosso curso, mas eu vou passar para vocês, para você entender que isso acontece na empresa e você vai fazer uma atividadezinha para mim, um cálculozinho com base nesse exemplo que eu estou dando aqui, tá? Então, já calculamos já. Só que agora, pessoal, eu estou querendo que vocês me dêem a remuneração bruta só não, mas não. Agora você vai ter que calcular o líquido também, porque ele já tem desconto. Então, o líquido, como é que você vai calcular? Tá? Que o líquido é o que o funcionário realmente recebe, tá? Primeiro, a gente vai começar calculando somente com um desconto, que é, primeiro caso, o INSS. Depois a gente vai aprender os outros descontos, faltas, vale transporte, tá? Então, vamos por etapa primeiro, tá? Para não embolar muito a cabeça de vocês, ok? Então, a gente já sabe que ele tem 1.108,45. Olha só. Então, para calcular agora o INSS, presta atenção, eu vou deixar aqui para vocês uma formulazinha, que é essa daqui, ó. Ó, vou deixar aqui, ó. Ó, até aumentar para vocês aqui ver, ó, na tela. É essa base aqui, ó. Essa é a fórmula para você calcular o INSS. Para calcular a base do INSS. Qual é a base do INSS? Para calcular essa base, pessoal, para você colocar aqui, ó, no contra-cheque, ó. Aqui, a base, ó. Isso aqui vai ser a base. Salário e contribuição é a mesma coisa que base do INSS. E a base do fundo de garantia, tá ok? O salário base aqui no contra-cheque, você vai colocar sempre o salário do funcionário que está no contrato. No caso dele, a gente sabe que o salário aqui é 1.200. Então, é 1.200 que você vai colocar aqui no salário base. Tá? Mas aqui a base do INSS, como você vai calcular? Então, essa aqui é a fórmulazinha que vocês vão pegar para calcular, tá ok? Então, vou diminuir aqui de novo, vou dar -1, tá? Vou botar só um pouquinho aqui para a gente entender. Como é que a gente faz esse cálculo? Vou usar aqui a fórmula. Ó. A gente sabe que a remuneração bruta do funcionário é 1.108,45. Então, a gente vai usar essa fórmula. Ó. Você vai pegar a calculadora, tá? Vamos zerar, ó. A gente sabe o que a gente vai fazer. A fórmula está aqui do lado, ó. Deixa eu minimizar aqui. A fórmula está aqui do lado, ó. Estou usando aquela fórmula aqui de cima. Então, aqui eu vou pegar a calculadora e botar um pouquinho do lado. 1.198,45, a gente sabe que a remuneração bruta do funcionário vai diminuir o quê? Diminuir o salário família, menos o salário família. Por quê, pessoal? Ele não é base de contribuição para o INSS, tá? Ele não é base de contribuição para o INSS. O que é isso, pessoal? Então, olha só, eu vou deixar para vocês aqui também, tá? Eu vou deixar aqui para vocês, eu vou colocar aqui para vocês rapidamente, para a gente não perder muito tempo, verificar aqui vocês. Estou deixando aqui com vocês aqui a rotina do pessoal, tá? Essa tabelinha aqui, ó, tabela de incidência, tá? Essa tabela de incidência, então o que é a tabela de incidência? Isso aqui está lá na própria folha de pagamento, internamente na folha de pagamento. Então, tudo que a gente aprendeu, tá? Salário, insalubridade, periculosidade, hora extra, adicional noturno e o RSR ou DSR tem incidência de INSS, mas não tem o salário família. Vocês estão vendo aqui que não tem incidência de INSS, tá? Embora seja um provento.
Ok? Isso aqui eu estou entregando, deixando para vocês aqui também. Tá? Então, vocês vão pegar essa tabela para saber se tem incidência ou não de INSS. Tá ok? Então, até aqui eu dei para vocês. Tá? Vocês podem ver que o salário de família não tem incidência nem de INSS, nem de fundo de garantia, nem para imposto de renda. Nesse caso aqui, a gente não falou sobre imposto de renda ainda. Lá na frente a gente vai falar. Tá bom? Então, voltando aqui ao cálculo, para pegar, então, fazer o cálculo agora do salário de família, a gente sabe que o salário de família não tem incidência de INSS. E ele está aqui dentro desse 1.198,45. Então, vocês vão ter que diminuir, no caso, o valor do salário de família, que vai dar 1.085. Tá? Então, a base do INSS para calcular o INSS é 1.085. Vocês vão colocar ela aqui. Ó. Agora, o que vocês vão fazer, pessoal? Já sabe que a base do INSS é 1.085. Então, o que você vai fazer? Agora, calcular o INSS. Ó. Você vai pegar essa tabelinha que está aqui, ó. 1.085 está entre 0 e 1.045? Não. Se tivesse, seria 7,5%, seria usar para calcular o INSS. 1.085 está entre 1.045 e 2.089? Tá, está entre esses dois valores. Então, você vai ter que aplicar 9% e usar essa parcela a deduzir, que é 15,68. Então, como é que você vai fazer esse cálculo? Tá, você vai pegar agora lá a calculadora, de novo, ó, 1.085, vezes 9%, aplicar os 9%, porque foi os 9% que a gente entendeu, e viu lá que era na tabela, e agora diminuir a parcela a deduzir, ó, menos 15,68. Ó. Então, o funcionário vai ter que descontar lá no contra-cheque dele R$ 81,97. Se vocês estiverem com dúvida, volta lá, por isso que é bom o vídeo gravado, volta no vídeo que vocês vão entender como é que eu fiz esse cálculo do INSS. Então, já calculou o INSS, tá aqui, você lança aqui, pronto, já pode calcular o líquido do funcionário. Como é que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui agora, ó, pegar a remuneração bruta dele e diminuir o INSS, ó, menos 81,97, ó. Desculpa aqui, vamos voltar aqui, ó, 1.198,45 menos R$ 81,97, ó. R$ 1.116,48, que é o funcionário vai receber lá no banco. Ele iria sacar lá no banco, Santander, Bradesco, qualquer um, R$ 1.116,48, tá ok? Bom, a gente já ensinou para vocês, então, como faz os descontos do INSS, tá? Agora, eu deixei por último o fundo de garantia, porque como eu expliquei a vocês, o fundo de garantia não é provento nem um desconto. É uma obrigação que a empresa tem em depositar para o funcionário um valor específico de acordo com a lei. Tá? E aí esse valor, pessoal, só entra aqui no contra-cheque e o valor do depósito. O que é isso aqui? Na verdade, a empresa está demonstrando para você que ela depositou para você lá na Caixa Econômica Federal um valor correspondente a R$ 86,80. Tá? De fundo de garantia. Esse valor você não tem acesso enquanto está trabalhando normalmente, tá? Você só saca esse valor aqui se você tiver aqueles casos lá como eu passei, demitido por sem justa causa, término de contrato, enfim, tá ok? Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Usando a mesma fórmula que eu usei para fazer o cálculo do fundo de garantia do INSS. Você vai pegar lá também, ó, 1.198,45, que é a remuneração bruta do funcionário, tá? Tirar o salário família, que não é básico para o fundo de garantia, como eu falei, e isso aí sobra 1.085, você vai colocar aqui, ó, lá no contra-cheque também, e vai usar 8%, que no caso aqui vai ser 8%, tá, pessoal, que não é uma menor aprendiz, tá? Quando não é menor aprendiz, é um valor fixo. Veja bem, fundo de garantia é um valor fixo de 8%, não varia como o INSS, tá ok? Então, você vai aplicar lá, vai dar 8%, dá 86,80, então você joga lá no contra-cheque do funcionário, então a empresa vai depositar para o funcionário 86,80. Tranquilo? Então, aqui já aprendeu a calcular o salário proporcional, aprendemos a calcular, além da remuneração bruta, cálculo de INSS, salário líquido, o fundo de garantia e jogar essas bases aqui embaixo, tá? Então, isso aqui vai ficar gravado para vocês fazem este cálculo. Lembrando que, para calcular a hora extra, quando o salário do funcionário for proporcional, é sempre em cima do cálculo da hora extra, quando for calcular salário proporcional do funcionário, em cima do salário dele cheio, tá? Não em cima do salário calculado proporcionalmente, tá ok? Bom, a gente agora vai para fazer um outro cálculo, pessoal. Agora o cálculo é sem proporcionalidade, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, presta atenção. O salário do funcionário é 2.200, tá? Ele tem insalubridade a 40%, tem hora extra a 50%, ele fez 5 horas, tá? A folha agora é agosto de 2020, tá? Então, para calcular o reflexo vai ser 26 por 5. Por que 26 por 5? Porque agosto foi 31 dias e teve 1, 2, 3, 4, 5 dias, não teve feriado,
Tá? Então você vai saber que foi 26 por 5. A gente sabe que teve 5 dias não úteis. Você vai pegar lá 31 dias, tá, do mês de agosto, diminuir os 5 domingos. Vai sobrar então 26. Então vai ser 26 por 5. Tá? Ele tem direito a 3 filhos, ele tem direito a salário de família. Aqui a gente já matava que ele não tem direito a, mesmo tendo filho, pessoal, olha só, a gente já mata aqui que ele não vai ter direito a salário de família, mesmo tendo um filho menor de 14 anos. Por quê, professor? Porque a gente sabe, pessoal, que ele só tem direito a salário de família quem ganha até R$ 1.426,25,56. Só o salário dele, a gente pode ver aqui, ó, que já ultrapassou. Então a gente já mata que ele não tem direito a salário de família aqui. Então a gente já matou, não tem direito a salário de família. Então a gente vai usar os outros cálculos que vocês já sabem fazer, tá? Para calcular, então. Então a gente vai aqui, ó, já lança lá o salário dele a 2.200, tá? Você não precisa calcular, não tem salário proporcional aqui nesse caso, é só lançar os 2.200. A gente vai calcular então o quê? Agora esse 418, que é a insalubridade do funcionário que ele tem direito aqui em cima. É só você pegar lá, lembrando que a insalubridade é sobre o salário mínimo. E aí a gente vai fazer esse cálculo aqui que está aqui do lado, ó. Tá? 1.045, que é o salário mínimo, acha 40%, R$ 418, já calculando, já você vai pegar, lança lá no contra-cheque, 418, e agora é só calcular a hora extra 50%. Como é que a gente vai calcular a hora extra 50%? A gente já ensinou esse cálculo. A gente vai fazer de novo com vocês. Ó. Vai pegar os 12.200, que é o salário dele, somar, no caso, a insalubridade, então dá 2.618. Em cima disso, agora você calcula aquelas 5 horas extras a 50%. Vai dividir isso aqui agora por 220, e dá 11,90 aqui. Acrescenta 50%, que é a hora extra 50%, dá 17,85 que está aqui. E agora é só multiplicar pela quantidade que ele fez, vezes 5, tá? Que vai dar R$ 89,25. Já calculamos, então, a hora extra 50% dele. É só jogar aqui. Tá? Lembrando que agora ele vai ter direito ao reflexo somente em cima da hora extra, tá? Só em cima da hora extra. O que você vai fazer? Então, fazer esse cálculozinho que está aqui, ó. Pegar a calculadora, tá? Zero a calculadora, R$ 89,25, dividido pelos dias úteis do mês de agosto, multiplicado pelos dias não úteis, tá? Então, divide por 26, tá? Vai dar 3,432. Não precisa arredondar não, lá na calculadora, só arredonda, deixa as 3 casas decimais lá na memória de cálculo, vocês vão ter que me entregar do jeito que está aqui no exemplo, tá ok? E aí multiplica por 5 pelos 5 dias não úteis, ó. Vai dar 17,163, tá? E aí o que você vai fazer? Arredondar, tá? Você é só pegar aqui, ó, tem que arredondar. 17,16, porque a terceira casa está entre 0 e 4, você arredonda, tá? E leva lá para o contra-cheque, ó, 17,16, pronto. Nós já temos pelo menos agora a remuneração bruta do funcionário, que é só somar 2.200 agora, mais os 418, mais R$ 89,25, mais R$ 17,16, que dá R$ 2.724,41. Sabemos agora que a remuneração bruta desse funcionário é R$ 2.724,41. Bom, em cima disso, agora a gente já pode até calcular o INSS. Certo? Porque não tem salário família aqui, ele não tem direito, então já pode calcular usando aquela mesma forma anterior. Tá? Como é que você vai fazer o cálculo agora? Você tem que ter essa tabela na mão. Tá? Nós sabemos que 2.724 está entre 2.089 e 3.134, então a gente vai aplicar 12% e vai diminuir R$ 78,36, que é a parcela a deduzir. Então a gente já vai pegar aqui, ó, vai usar a calculadorazinha, tá? Joga aqui para cá, para vocês aqui pegaram, 2.724, está aqui o cálculo, tá? Você vai aplicar 12%, 12%, tá? Dá 326.929, deixa aqui, tá? Desse jeitinho, somente as 3 casas, não tem necessidade. Na calculadora pode deixar com as 4 casas decimais. E aí, é só fazer o quê? Pessoal, diminuir a parcela a deduzir, tá? Menos 78,36, aquela parcela a deduzir que está lá na tabela que eu mostrei para vocês, tá? E aí o funcionário vai descontar R$ 248,57, arredondando, tá? Então ele vai descontar no contra-cheque, ó. Pronto, já calculamos já o INSS do funcionário. Podemos já calcular, então, o salário líquido, que é o quê? A remuneração bruta do funcionário, tá? 2.724,41, menos o INSS dele. Ele vai receber líquido R$ 2.475,84, que está em azul. Pronto.
E aí, o que vocês vão fazer? Colocar lá, naquela base lá embaixo. O salário base dele é 2.200, que nós sabemos, já verificamos. A base do INSS é toda ela, porque tudo aqui tem incidência. Lembrando, de novo, ó, usando aquela mesma coisa. Ele tem salário, insalubridade, hora extra e o reflexo. Ó. Se você verificar lá naquela base, lá aquelas bases que eu mostrei para vocês aqui, ó, salário tem incidência, insalubridade tem incidência, hora extra tem incidência e o reflexo tem incidência. Então, você vai somar tudo, tá? Então, você vai pegar tudo que está aqui, porque tem base. Então, só pegar e usar os 2.724,41. Vai lá para a tabela, verifica qual o percentual, como eu expliquei. Tá? Que está aqui, usa a sua tabela e verifica qual percentual aplicar, usando a parcela a deduzir. Então, calculamos já o INSS dele, beleza? Então, nós sabemos que é 2.724,41 a base do INSS. E usando a mesma base do fundo de garantia, que é a mesma forma, vamos também saber que a base, vou usar essa aqui também, porque não tem parcela a deduzir de salário família, não tem. E aí, como é que você vai aplicar para calcular o fundo de garantia do funcionário? Vai pegar os 2.724,41. Como eu falei, o fundo de garantia não tem variação de percentuais, é só 8%, quando não for menor aprendiz, tá? Então, você vai aplicar os 8% aqui, ó. R$ 217,95 que a empresa vai depositar para o funcionário. Então, como é que você vai fazer aqui? É só você arredondar de novo aí, ó. Como é que você vai fazer? Para arredondar isso aqui, vai dar R$ 217,95. Por quê? Porque a terceira casa é um 2, então eu não preciso arredondar. Tá? Então, leva para cá, ó, 217,95, pronto, acabou, já fez o cálculo aqui, é só o que vocês vão ter que fazer para mim lá na atividade, tá? Então, voltando aqui agora, a gente já aplicou já um cálculo proporcional, tá? Calculando o líquido, um cálculo também, o outro sem proporcionalidade, identificamos que ele não tem salário família, a folha aqui no caso foi em agosto, tá? Usamos o percentual de 12% para calcular o INSS, e agora a gente vai para o terceiro cálculo. Tá? Mostrando para vocês aqui, pessoal, só quero mostrar o último cálculo aqui, que o funcionário, quando ele recebe um valor superior, a remuneração bruta dele passa de 6.101,06, ele tem um teto somente para descontar de INSS. O que é isso, pessoal? Então, por exemplo, aqui, no caso, se você calcular uma remuneração bruta de um funcionário e ele tiver um bruto de R$10.000, desculpa, aqui, ó, 10 mil, você não pode descontar 14% de 10 mil, que daria, ó, daria 1.400. Por quê? O teto para descontar aqui é 713,10, independente de funcionário ganhar 30 mil, 10 mil, tá ok? Então, melhor aqui eu vou explicar para vocês, tá? Então, entender que o teto de desconto, o teto para descontar de um funcionário que tem carteira assinada não pode ultrapassar de R$ 713,10. Então, eu vou voltar aqui para vocês, aqui nesse cálculozinho, a gente vai entender o que é isso, ó. Então, presta atenção, aqui nesse cálculo, salário do funcionário é 5.200, ele tem direito agora à periculosidade, fez horas extras a 50%, 5 horas, a folha agora é setembro e o reflexo é 25 por 5. Então, reflexo 25 por 5, por quê? Porque sabemos que, olha só, 1, 2, 3, 4 domingos e um feriado. 7 de setembro, tá? Então, domingos e feriados são dias não úteis. Então, para você saber agora, é só pegar a calculadora, sabendo que o mês de setembro tem 30 dias, menos 5, vai ficar 25. Então, 25 por 5 está aqui, ok? Para calcular o reflexo. Então, agora é só fazer um cálculo em cima e ir lançando lá no contra-cheque, ó. Pegar lá 5.200 para calcular a periculosidade. Sabemos que a periculosidade é em cima do salário do funcionário, diferente da insalubridade, que é sobre o salário mínimo. Então, é só você aplicar os 30% em cima do salário dele e já calculamos já 1.560, que é a periculosidade. Então, o que você vai fazer? Lança lá no contra-cheque do funcionário 5.200, que é o salário, não tem proporcionalidade, os 1.560 da periculosidade, e a gente vai calcular agora o quê? A hora extra dele é 50%, que ele fez 5 horas, tá ok? Então, é só você pegar a calculadora de novo, ó, zera 5.200, você tem que acrescentar agora a periculosidade, tem que lembrar disso, que a periculosidade tem natureza salarial, então incorpora-se ao salário para calcular tanto a hora extra como adicional noturno. Então, você vai pegar o seu salário, lá, o salário do funcionário 5.200, mais o valor da periculosidade. Então, para calcular agora a hora extra 50%, você tem que pegar agora os 6.760 do funcionário. O que você vai fazer agora? Dividir por 220, como está aqui no exemplo, tá? Dá 30,727.
deixa na calculadora aqui dessa forma aqui também, do jeito que está aqui. Lá no teu caderninho, na memória de cálculo, você vai me entregar, basta colocar até as 3 casas decimais, que é a partir dela que você tem a referência para fazer o arredondamento. Por isso que você precisa só colocar as 3 casas, tá? Então, nós sabemos que é 50%, acrescentamos, né, usando o fator de multiplicação, 50%, dá 46,090, tá aqui do lado, só agora é só multiplicar pela quantidade que ele fez, ó, 5. Então, vezes 5, o funcionário vai receber R$ 230,45. Por quê? Usar o arredondamento, ó, 230,45. Por quê? Porque a terceira casa está entre 0 e 4. É um 4, então permanece a segunda casa, no caso 5 lá, e aí você arredonda, tá? Não há a questão do arredondamento para cima, no caso, tá? É só deixar o número 5 mesmo, que é a segunda casa lá, leva aqui para cá. Então, 230,45 está aqui no contra-cheque, beleza, voltou, tá? Agora, para quê? Porque o funcionário fez horas extras, tá? Então, em cima da hora extra aqui, no caso, você tem que calcular o reflexo. Sabemos que é 25 por 5, então é só pegar o valor da hora extra já com o arredondamento lá, 230,45 que está aqui do lado, tá? Que já... tá, que você levou lá no contra-cheque, você tem que pegar para calcular o reflexo, o valor da hora extra já com arredondamento, tá ok, pessoal? Então, divide isso aqui por 25, dá 9,218, aqui não teve nem mais casas decimais, então você vai pegar as 3 casas mesmo, pega tudo direto e multiplica por 5 dias não úteis, vezes 5, dá 46,09, beleza, já está aqui redondinho, não precisa nem arredondar. Tá? 46,09 já tem aqui a remuneração bruta do funcionário, então é só pegar e somar 5.200 mais 1.560 da periculosidade, mais R$ 230,45 da hora extra, 50%. Vamos voltar aqui que está errado, aqui, ó, 5.200 mais 1.560 mais... Você sempre tem que prestar atenção na calculadora, tá ok, pessoal? Que eu verifiquei que estava somando errado aqui, então você sempre zera a calculadora, tá? Então já somamos aqui o salário, mais a peri, mais a hora extra, e mais agora o reflexo, que dá um total de R$ 7.036,54 de remuneração bruta, que está aqui. Pronto. Agora presta atenção, já podemos calcular o INSS dele. Professor, a gente vai pegar esses 7 mil, como eu falei para vocês, pessoal, não pode pegar esses 7 mil e pouco aqui. Tá? O teto, você tem que pegar o teto. Então, vamos aqui para baixo do contra-cheque já de novo. O salário dele, você vai colocar os 5.200, que é o salário base. Agora, a base do INSS, quando você for usar aquela formulazinha que eu já desci para você, você não pode pegar os 7 mil e pouco e colocar aqui, não. Tá? Porque a base, o teto, como eu falei para vocês, é esse aqui, o 6.101,06. Então, você vai ter que pegar o teto e colocar aqui no contra-cheque. Tá? Em cima desse teto que você vai fazer o cálculo do INSS dele agora, não em cima dos 7 mil. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar a calculadora, ó, como eu fiz aqui embaixo, ó, aqui, tá aqui do lado, ó, você vai pegar agora o teto, 6.101,06, e vai aplicar os 14%. Vocês podem ver que vai dar aqueles 854,14 que está aqui na tabela. 854,15 arredondando. Só que não é esse valor que você vai descontar do funcionário. Por quê? Porque você tem que usar aquela parcela a deduzir aqui de 141,05. Tá? Então, por isso que dá 713,10. Então, voltando lá, ó, agora, na calculadora, se você pegar esse valor aqui, que deu aqui, 854, e diminuir a parcela a deduzir lá da tabela, tá? Que é 141,05, vai dar os R$ 713,10 arredondando. É esse valorzinho que você desconta do funcionário. Então, sempre quando o funcionário ultrapassar o teto, a remuneração bruta dele aqui de cima, tá? No contra-cheque, ultrapassar o teto, você sempre vai descontar em cima do teto. Tá? Então, é só jogar lá o valor de 713,10 aqui e é só agora calcular o líquido do funcionário. Então, o que é o líquido? É a remuneração bruta, os 7.036,54, menos 713,10 de INSS você descontou, ele recebe líquido 6.323,44, que está aqui no contra-cheque. Tá? Beleza? Agora, um detalhe aqui que vocês não devem esquecer.
O INSS tem teto, tá? Agora, o fundo de garantia, presta atenção, não tem teto. Então, você vai pegar o valor dele cheio, os R$ 7.036,54 como base, tá ok? Dessa formulazinha, você não vai pegar o teto, que o INSS não tem nada a ver com o fundo de garantia, tá? Lembrando, o fundo de garantia não tem teto para aplicar os 8%, que é aquela alíquota fixa. Então, você vai pegar o valor total da remuneração do funcionário, R$ 7.036,54, tá? E aplicar os 8%, que é aquele 8% fixo. Ele vai ser depositado para ele, então, R$ 562,92, arredondando. O FGTS não tem teto. Então, você vai pegar os 7 mil e pouco, lançar aqui, ó, o total dele, e depositar para o funcionário R$ 563,00 e... Olha, aqui eu vou até colocar o valor, R$ 562,00, ó, tá errado aqui, ó, R$ 562,92, tá? E 92, que é o que deu lá, tá? Que é o que deu na calculadora, 562,92. Pronto, já calculamos já, tá? Já tá aqui, tá? O exemplo, pessoal. Então eu tô deixando esse exemplo aqui, tá? Do cálculo agora para vocês fazerem o quê, pessoal? Tô deixando então aqui para vocês, ó, uma atividade, que é essa aqui, ó, para vocês me entregar essa aqui, ó. Essa atividade para vocês fazerem, tá? Tem cálculo 1, esse cálculo aqui vai ter proporcionalidade, um exemplo eu já dei para vocês. Vocês vão ter que fazer o cálculo, a memória de cálculo. Então, o que é isso, professor? Aqui eu estou dando um exemplo, ó. Então, o que é isso? Vocês vão fazer como está aqui, ó. Vão me entregar com a memória de cálculo, desenvolver do cálculo e preencher o contra-cheque, ó. Desse jeito tá aqui. Eu vou deixar um formulário para vocês lá dos contra-cheques e vocês podem fazer aqui, ó. Ou vocês podem fazer numa folha só a memória de cálculo e outro formulário você pode fazer só o contra-cheque, ou fazer do jeito que está aqui, como eu estou deixando. Faz a memória de cálculo e faz o contra-cheque do cálculo 1. Faz aqui desse jeito e me entrega. Com as bases, ó, do jeito que eu ensinei para vocês lá, tá? Essa aqui do lado você não precisa fazer, que é o imposto de renda líquida, vocês não precisam fazer, tá? Só o salário base, a base do INSS, a base do FGTS e o depósito, tá ok? Isso aqui é o exemplo como vocês vão me entregar a atividade, tá ok, pessoal? Eu vou deixar um formulário para vocês, só para vocês me entregarem a atividade, tá ok? Então, pessoal, é isso, tá? A gente vai ficar aqui por hoje, é isso. Qualquer dúvida, deixe lá um comentário lá no Google Classroom e naquele e-mail que eu passei. Lembrando o e-mail de novo, tá ok, pessoal? Para vocês. Aquele e-mail lá que eu passei, que é esse aqui, ó. Ó, atividade senacmagela@gmail.com. Passa para esse e-mail aqui também a atividade que vocês vão fazer lá, tá? Esse e-mail aqui, ó. Passa lá para mim lá, independente de deixar lá no Google Classroom, tá? Que é obrigatório, envia também a atividade para esse e-mail lá. Tá ok, pessoal? Então, fique com Deus.